Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Boa noite, que a presença de Deus seja abundante todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, no seio da sua família, que todas as coisas que estiverem nas suas mãos sejam cheias da presença e da graça do Senhor. Eu quero desde já desejar a todos uma excelente noite, que o nosso Deus se manifeste poderosamente na sua vida e que de fato você possa experimentar algo extraordinário da parte do Senhor, com experiências únicas e sobrenaturais da parte do Eterno. Que de verdade haja algo novo na sua vida todos os dias. Que as misericórdias do Senhor se renovem cada vez sobre ti, trazendo vida, graça, bênção, poder, autoridade, discernimento, manifestação da glória do Senhor, vida eterna, trazendo restauração, cura, restituição, respostas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e que tudo na sua vida seja para o louvor da glória do Senhor. Como está escrito, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Promessa de Deus. Toda a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, da mesma maneira que as águas cobrem o mar. E na verdade, existe uma promessa escrita na palavra de Deus, que diz que naqueles dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Promessa esta que diz que os nossos filhos e filhas profetizarão, que os jovens terão visões e sonharão os velhos. Sobre os servos e as servas o Senhor derramará do seu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu creio, amados e amadas, que vivemos esses dias. Dias nos quais a presença do Senhor, a sua graça, o seu poder se manifesta abundantemente na vida daqueles que se colocam diante do altar. Se você se colocar diante do altar de Deus, eu não tenho a menor dúvida que algo extraordinário começará a acontecer. Hoje, nós estamos no 12º dia de propósito. O propósito chamado Cristo vive em mim. Assim como Paulo afirma na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não sou mais eu quem vive. Consegue dizer isso? Já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé
Consegue dizer isso? Vivo pela fé. Fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vivemos pela fé. Não vivemos de outra maneira. O verdadeiro servo do Senhor, o discípulo, aquele que é nascido de novo, ele vive pela fé. Ele não se guia, ele não se deixa levar, ele não se deixa influenciar pelo fluxo, pela multidão, pelo povão, pelo que dizem, pelos populares ou pelas tendências. Crente não está de olho na moda. Crente ouve a voz do Senhor. Eu vou repetir. Crente não está de olho na moda. Crente ouve a voz do Senhor. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, crente ouve a voz do Senhor. Então eu convido você a fazer a sua parte, a sua parcela, compartilhando esta live para o maior número possível de pessoas, a fim de que muitos possam ser ministrados, a fim de que muitos possam receber a palavra, a fim de que muitos possam ser alcançados, ministrados, abençoados, curados, sarados e terem a sua fé restaurada. Sabe o que mais me chama a atenção nos dias de hoje? Sabe qual é a enfermidade que mais me preocupa? Não é a Covid-19, não. E olha que a minha esposa está em tratamento. Passamos hoje em atendimento médico e ela está em isolamento. Estamos no aguardo dos exames, mas a médica já entrou com tratamento, pois, ao que tudo indica, ela está infectada pelo novo coronavírus. Mesmo diante desse cenário, um cenário nada agradável, nada fácil, mas, mesmo diante desse cenário, eu ainda lhe asseguro que a enfermidade que mais me preocupa nos dias de hoje não é a Covid-19. A enfermidade que mais me preocupa nos dias de hoje chama-se incredulidade. Porque a incredulidade mata a fé. E quando morre a nossa fé, a nossa vida com Deus também termina. O diabo trabalha de forma veemente, plantando sementes de incredulidade. E quando nós damos lugar ao inimigo e estas sementes de incredulidade germinam, nós acabamos enfrentando um grande problema de morte espiritual. Amados, eu vou dizer algo muito contundente para vocês. A Covid-19 pode até ceifar a nossa vida física, mas ela não tem poder sobre a nossa fé. Eu vou repetir para que fique muito claro. E eu digo isto com alguém que tem na família, dentro de casa, uma pessoa em isolamento por causa da doença. A incredulidade mata a minha fé. A Covid-19
pode até ceifar a minha vida física, mas ela não tem poder sobre a minha fé. Porque eu tenho tanta certeza de que a Covid-19 não ultrapassa o poder de Deus, que se ela me acometer, eu posso sobreviver para dar glória a Deus e seguir o meu chamado. Ou eu posso simplesmente não resistir e estar nos braços do meu Deus. Assim como Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, isto é palavra de quem afirma, já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. É aí que entra a grande mazela chamada incredulidade, que o diabo e todo o inferno tem semeado no meio da igreja. Quando ele consegue fazer sementes de incredulidade germinarem, ele mata a fé. E matando a fé, ele destrói a nossa vida com Deus. Porque na nossa vida com Deus, eu vivo pela fé. Todos nós gostamos muito de cantar. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é, por quem Ele é na minha vida, quem Ele representa. Pois eu vivo pela fé. Não é tão fácil colocar isso em prática quando você está diante de um médico que dá um diagnóstico desse tipo. Porém, é nesta hora que o crente mostra a sua fé. E queridos, eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho. Porque não fosse isso, não haveriam tantas lutas, não haveriam tantas provas, não haveriam tantas tribulações. As tribulações, os desertos, as provas, as lutas se levantam porque nós estamos no caminho certo. Jesus estava no caminho certo. Ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Quando se está no caminho, se é tentado. Quando se está fora do caminho, o diabo nem perde tempo me tentando. Então todos nós precisamos entender algo muito marcante, incontestável e poderoso. Não perca a sua fé. Vou repetir. Não perca a sua fé. Se você estiver saudável, Deus seja louvado. Se estiver enfermo, Deus seja louvado. Se estiver abastecida a sua geladeira e a sua despensa, glória a Deus. Se estiver vazia, glória a Deus. Se houver dinheiro no seu bolso, na sua carteira e na sua conta bancária, Deus seja louvado. Se não houver, Deus seja louvado. Em tudo dai graças. Mas para que eu faça isto, eu preciso ter fé. E eu dizia isso para minha esposa, e para ela o maior desafio é ficar isolada. Ela está no quarto, só ela, por ordem médica, até que saia o resultado definitivo do exame, para que não hajam dúvidas. Em que pese a médica já entrou com tratamento, porque pela experiência tudo indica que assim o seja.
E eu dizia para minha esposa, glorifique a Deus. Você está em casa. Você está com a sua família. Você está sã aqui e aqui. E aqui e aqui o vírus não pode tocar. Você não está entubado. Você não está entre a vida e a morte. Você não está desenganado. Glorifica a Deus. Eu sei que isso não é fácil. Mas é nessa hora que nós mostramos onde está a nossa fé. E eu quero lhes dizer com toda a clareza que eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E entendo que as provas vêm quando estamos no caminho e na vontade do Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou muito certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o curioso, minha esposa já estava com alguns sintomas há alguns dias. E o curioso é que ela veio a piorar depois daquela live poderosa 2 dias atrás. Curioso. Muitas vezes, depois de um grande derramamento da graça, da unção, do poder, da presença do Senhor, vem a prova, vem a luta, vem a crise, vem o desafio. E é nessa hora que eu digo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu trabalhei a manhã toda, nós estivemos entre posto de saúde, pronto-socorro, farmácia e afins. A manhã toda. À tarde, eu precisei trabalhar no meu home office. Enquanto minha esposa também precisou, inclusive, apresentar um vídeo de tese de conclusão de curso para mandar para sua pós-graduação. O crente não pode parar. Escreve isso. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Só existem 2 coisas que conseguem parar o crente: a incredulidade ou a vontade do Senhor. Vou repetir. Só existem 2 coisas que podem parar o crente: a incredulidade ou a vontade do Senhor. O crente não pode parar, salvo se o Senhor disser, para. Porque senão, ele não pode parar. Mas a incredulidade pode pará-lo. Porque olha, nem a morte pode parar o crente. Porque o legado clama por ele. Abel foi morto por seu irmão Caim. E o sangue de Abel, disse Deus, que clamava por ele. O crente não pode parar. O crente não pode parar. E alguém poderia dizer, mas você vai continuar fazendo live? O crente não pode parar. O crente não pode parar. Eu trabalhei a tarde toda, minha esposa ainda teve de apresentar tese, vídeo de tese de conclusão de curso, de pós-graduação que estava marcada para hoje. Ela honrou pela graça e pela misericórdia do Senhor. O crente não pode parar. Agora, segue isolamento, medicação, ciência, obediência
ao conhecimento, à ciência, mas não perdendo a fé. Crendo na vitória, crendo na resposta, crendo na cura. O crente não pode parar. E olha, a resposta que eu dou é: as lives não vão parar. Além disso, o desafio do estudo bíblico não vai parar. Hoje foi o capítulo 3, amanhã será o capítulo 4 do livro de João. No estudo bíblico de sábado, que não vai parar, nós vamos discutir os capítulos estudados. Dentro do contexto de discipulado. Vai ter vigília. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Só se o Senhor mandar ele parar. O crente não pode parar. Ou se a enfermidade me acometer e me jogar numa cama. Mas mesmo assim, o crente não pode parar. O crente não pode parar. Não tenha dúvidas que quando Deus se faz presente, a última palavra vem do Senhor. E eu sei que Deus está presente. Eu sei que Deus está presente. Mas olha, como eu disse, na parte da tarde, eu trabalhei a tarde inteira, até quase agora, num serviço que eu presto online. E ao mesmo tempo ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo uma palavra ministrada pelo nosso amigo pastor Sérgio Sabella, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E eu quero pegar um gancho na palavra que ele ministrou, dentro da conotação que o Espírito Santo ia falando ao meu coração. A palavra que ele ministrava é acerca de um milagre feito por Jesus num sábado, numa sinagoga, curando uma mulher que há 18 anos estava com um espírito de enfermidade. Isso mesmo. Ela estava na sinagoga, no meio do povo de Deus, e era acometida, era possessa, ela não era endemoniada, mas ela era possessa de um espírito de enfermidade, que a deixava encurvada há 18 anos. 18 anos. E Jesus olhou para ela e a curou. E eu quero partir deste ponto. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Olha o que diz o texto. Veio uma mulher, Lucas capítulo 13, versículo 11. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Você tem ideia do que é uma pessoa andar corcunda 18 anos olhando para o chão? Você consegue imaginar o que é alguém passar 18 anos olhando para o chão, sem poder endireitar? Esta era a situação dessa mulher. Ela não podia se endireitar porque um espírito de enfermidade estava ali, instalado. E eu fico perguntando então, quer dizer que pode ter gente no meio do povo de Deus e com espírito de enfermidade? Pode. A base bíblica está aqui. Possesso por um espírito de enfermidade? Pode. Pode sim.
Não é endemoniado, ela não estava inconsciente, o demônio não tomava o corpo dela, não é isso. Mas havia um espírito alojado ali que a encurvava. Ela não ficava possuída, não. Mas o espírito a perturbava com esta enfermidade. E a deixava corcunda, olhando para o chão. Mas eu tenho algo a lhe dizer nesta noite. Quem te ergue é Jesus. Quem te ergue é Jesus. Jesus viu aquela mulher naquela situação. Às vezes a gente acha muito tempo, 8 dias, 14 dias de isolamento. É muito tempo. É muito tempo. Oi, que tal 18 anos? Que tal 18 anos? É por isso que com muita sabedoria o pastor Sérgio Sabella dizia naquela live: quando eu oro por alguém, eu tenho que ter discernimento. Eu vou repetir. Quando eu oro por alguém, eu tenho que ter discernimento para saber se aquilo é um espírito, se aquilo é um demônio, se aquilo é uma enfermidade física. Eu tenho que ter discernimento. E com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita serenidade, o pastor vinha ministrando sobre isso. Com o que eu concordo plenamente. E Jesus não teve dúvida, ele viu o Espírito. E ele a curou. Quem te ergue, escuta isso aí. Quem te ergue? Quem te ergue? Quem te ergue é Jesus. Ninguém mais é capaz de te erguer. Quem te ergue é Jesus. Quem te ergue é Jesus. Quem te ergue é Jesus. Sabe por que você está aqui? Para Jesus te erguer. Porque tem muita gente entrando em live. Tem muita gente entrando em templo. Tem muita gente buscando palavra. Tem muita gente buscando revelação. Tem muita gente buscando discernimento aí sem saber. Olhando para o chão. Com o espírito. Sofrendo. Enfermo. Perdido. Ninguém tem resposta senão Jesus. Quem te ergue é Jesus. E olha só o que o texto continua dizendo. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu creio que Jesus está aqui curando. Eu creio que Jesus está aqui libertando. Eu creio que Jesus está aqui restaurando. Eu creio que Jesus está aqui fazendo o milagre. Porque a palavra é clara. Jesus disse, está curada. E ele impôs as mãos. E ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Sabe por que você chegou aqui? Sabe por que você tem que compartilhar essa live? Para que o Senhor imponha as mãos e você erga a cabeça. E saia dando glória a Deus. É live de cura. É live de restituição. Nós vamos orar daqui a 14 minutos. À meia-noite. Vamos clamar no 12º dia do propósito. Então não deixa a sua incredulidade ser maior do que a sua fé. Porque a incredulidade me faz olhar para o chão. E ela é tão maligna, a incredulidade é tão destrutiva, tão maldita, quanto esse espírito que fazia a mulher ficar encurvada. O incrédulo olha para o chão. Vou repetir. O incrédulo olha para o chão. Aí chega Jesus e fala, você está livre. E esta palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje
Você está livre. Você está livre. Livre. Pode erguer a cabeça. O crente não pode parar. Mas por que você está parado? Porque está olhando para o chão. Quem olha para o chão, para. Imagina, 18 anos olhando para o chão. Como será que estava a autoestima dessa mulher? Ela não era capaz de encarar as pessoas olho no olho. A gente fica impactado com a palavra da mulher que sofreu de hemorragia por 12 anos. Claro, é uma história impactante, sem dúvida. Mas eu também não posso deixar de lado a história de uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E a discriminação? E a dor? Queridos, não tinha analgésico na época, não. Ah, toma aí um analgésico. Não existia. Ah, vai fazer uma ressonância para ver qual é o problema na sua coluna. Não existia. Ah, vai fazer um tratamento, uma acupuntura. Não existia. Ei, então bora fazer uma cirurgia para corrigir o desvio. Ei, não existia. Não havia esperança. E a mulher estava no meio do povo de Deus, na casa do Senhor, na sinagoga. E era sábado. E Jesus foi até ela. Interessante que, diferente da mulher do fluxo de sangue, essa aqui não pediu nada, nem fez menção de nada. Mas Jesus viu o sofrimento dela. A gente fica impactado pelo fato de que a mulher que tinha o fluxo de sangue foi se esgueirando no meio da multidão até tocar na orla do vestido de Jesus, mas com muita dificuldade, porque ela estava fraca por causa da hemorragia, etc. e tal. E esta aqui, que não conseguia nem olhar para Jesus, ela olhava para o chão, corcunda de tudo, olhando só para o chão. Talvez ela conhecesse as pessoas pelos pés, pelas sandálias que usavam e pela voz que ela ouvia. Mas erguer a cabeça e olhar a face, o semblante, jamais. 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 Porque havia uma obra maligna na vida dela. Um espírito de enfermidade a possuía. Eu posso imaginar que havia um espírito ali literalmente nos ombros dela, jogando o ombro para frente, fazendo que ela ficasse curvada. Até que Jesus chegou. Quando Jesus chega, ninguém fica curvado. Quando Jesus se faz presente, Ele ergue a minha cabeça. Quando Jesus se faz presente, Ele renova, Ele fortalece, Ele manda embora o espírito de enfermidade. Ele é a resposta. Quem te ergue é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ah, mas eu estou curvado. Aí a gente encontra pessoas hoje literalmente curvadas, pessimistas, olhando para baixo, desgostosas, desanimadas, desesperançosas. Só palavras negativas. Só murmuração. Só queixas. Só dúvidas. Só perguntas. Só críticas.
Só lamentos. Ei, o crente não pode parar. Ah, mas o crente não pode parar. Quem te ergue é Jesus. O crente não pode parar. Você crê nisso? O crente não pode parar. Escreve aí, o crente não pode parar. O crente não pode parar. Quem te ergue? Ah, ele tem nome. É Jesus. Nome que está acima de todo nome. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Pai o exaltou. Lhe deu um nome acima de todo nome. Quem clamar, vai receber. Quem clamar, vai alcançar. Quem tocar, vai ser curado. Porque o crente não pode parar. Quem te ergue é Jesus. Por que você está ainda achando que não vai dar? O crente não pode parar. Por que você ainda está achando que não vai dar certo? O crente não pode parar. Aí eu vou perguntar assim, mas como que você sabe? Você responde, quem me ergue é Jesus. Ei, mas e a Covid-19? O crente não pode parar. Ei, mas e a crise? O crente não pode parar. Ei, mas e a prova? O crente não pode parar. E a pandemia? O crente não pode parar. E o espírito de enfermidade? O crente não pode parar. E eu vejo esta mulher com um peso olhando para o chão. E eu quero que você seja muito sincero. Não precisa escrever nada em comentário nenhum, nem se expor. Responda para Jesus. Quantos aqui nesta live que o Espírito Santo me mostra que estão igualzinho a essa mulher? Olhando para o chão. Curvados. Quantos aqui estão igualzinho a essa mulher? Eu não sei há quanto tempo. Essa mulher estava assim há 18 anos. Ela tinha um motivo. Um demônio. Um espírito de enfermidade a possuir. Quer dizer que o crente pode ser possuído? Pode. Olha só. Pode. Se ele der lugar, pode. Se der espaço para a incredulidade, pode. Se ele abrir brecha, pode. Se pecar e não se arrepender, pode. O crente pode ser possuído? Pode. Mas o cara está na igreja? Pode. No meio do povo, pode. Misericórdia? Misericórdia. Mas pode. Só que aí eu tenho que ter fé. O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Ah, mas tem comorbidade, como é que vai fazer? O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Sabia disso? Está pronto para erguer a cabeça? Nós vamos orar em 4 minutos. Você está pronto para erguer a cabeça? Você vai sair dessa live com a cabeça erguida e dando glória a Deus, igual essa mulher aqui, no versículo 13. Leia depois, versículos 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode recuar. O crente não pode recuar.
Ergue a cabeça e dá glória a Deus. Ergue a cabeça e dá glória a Deus. Ergue a cabeça e exalta o Senhor. Porque Jesus está aqui, o mesmo que estava lá naquela sinagoga num sábado, está aqui. Então, ao invés de ficar lamentando e olhando para o chão, comece a declarar aí, agora, já, em nome de Jesus. O crente não pode parar. Se você crê, é claro. Vá dizendo, vá profetizando agora. O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Ah, mas e as circunstâncias? Ah, como eu gosto daquele cântico. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti. As minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. O crente não pode parar. É olhar para o mar e dizer, mar, ou abre ou eu ando sobre as águas. Luta, ou abre espaço ou eu atropelo. Porque, como dizia Neemias, eu estou numa grande obra e não posso parar. Ah, mas a Covid. Não é a Covid que vai me dizer que eu vou parar. Sou eu que vou dizer para a Covid, eu não posso parar. O crente não pode parar. Ah, então você vai agora tirar uma licença. Bom, só se eu de fato ficar totalmente incapaz. Doente, de cama, entubado, inconsciente, aí é algo que extrapola o limite humano. Do contrário, não. O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode parar. E eu quero orar com você. Vamos orar dentro desta palavra. Quem te ergue é Jesus. O crente não pode parar. Quem te ergue é Jesus. E também vamos orar pelo caderno de oração e pelos pedidos de oração. Pai, muito obrigado por esta palavra que tem falado fortemente ao meu coração. Palavra vinda do céu, a qual eu creio que poderosamente vem de encontro à nossa necessidade nos dias de hoje. Pai, eu creio, profetizo, declaro e tomo posse. O crente não pode parar, Senhor. Cada uma destas mais de 40 pessoas que estão conosco agora não podem parar. Cada uma destas mais de 40 pessoas que estão conosco agora e outras que acompanharão em outros horários e ouvirão esta oração e participarão desta palavra, não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar.
O crente não pode parar. Senhor dos Exércitos, muito obrigado pela tua palavra revelada nesta madrugada. Muito obrigado pela palavra revelada nesta madrugada. Palavra de renovo, palavra de ânimo, palavra de consolo, palavra de refrigério, mas também palavra de encorajamento, palavra de fé, palavra de determinação, palavra de esperança. Pai, de fato, quem me ergue é Jesus. Quem ergue a cada um de nós é Jesus. É Jesus. É Jesus. Portanto, nesta madrugada, eu declaro pela fé vida, graça, cura, milagre, libertação, renovo, transformação, restituição, bênção, prosperidade, resposta, vida, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, restauração, salvação, libertação sobre todos nós. Em nome de Jesus. Porque o crente não pode parar, Senhor. Ele passa pela prova, cantando louvor. Se o inimigo se levanta é para cair. Porque diante do crente, a palavra não pode parar. A presença de Deus não pode parar. A graça, a unção, o poder e a autoridade não podem parar. Senhor, o poder do teu Espírito derramado sobre minha vida, sobre a minha casa, não pode parar. A tua presença nesta casa não pode parar. E não é o vírus, não é a crise, não é a prova, não é a luta que vai nos fazer parar. Porque o crente não pode parar. E nós não vamos ficar. Nenhum de nós, em nome de Jesus. Nós não vamos ficar como esta mulher, possuída por um espírito de enfermidade que estava corcunda, curvada, não podia endireitar, só olhava para o chão. Não. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O crente não pode parar. Pai, eu libero uma palavra do teu trono sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, nesta madrugada. Em nome de Jesus. Eu declaro pela fé que nenhum de nós pode parar. Senhor, que o teu Espírito, que a tua presença, que a tua graça, que a tua virtude, que a tua bênção sejam derramados sobre todos nós, cada família, cada lar, cada vida, em nome de Jesus. Tiakuri anduri hashama, chehole bekantara suri henderema, lori andereba, chorebe cantara hasimi corias, ere mede bekandere, hondri shuma haitiria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seguimos firmes neste propósito, Pai. Porque o propósito também não pode parar. Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Senhor, eu vivo pela fé. Senhor, eu vivo pela fé.
E se eu vivo pela fé, nada pode impedir o agir do teu Espírito. E com esta autoridade, com esta palavra, com esta graça, nós apresentamos o caderno de oração nesta madrugada. Com esta fé, com esta convicção, com esta esperança, com esta determinação, com este discernimento, com esta revelação de que o crente não pode parar. Pai, o teu mover sobre estas vidas também não pode parar. O teu mover sobre estas vidas também não pode parar. A tua presença, a tua graça, o teu poder. Derrama o teu poder sobre cada lar, cada família, cada ministério, cada liderança, cada denominação, cada congregação, cada enfermo, inclusive minha esposa. Cada necessidade, cada enfermidade física, emocional, mental, espiritual. Cada maldição caia por terra em nome de Jesus. Cada opressão, cada possessão demoníaca, seja ela na área física, emocional, sentimental, profissional, espiritual, material, ministerial, caia por terra em nome de Jesus. Quero apresentar, Pai, os processos, os pedidos, os documentos, os papéis. Quero apresentar, Senhor Jesus, as famílias que estão em luto, porque infelizmente perderam parentes na crise, na pandemia. Estão em luto. Aquelas famílias que clamam pela salvação dos seus parentes, dos seus amados. As famílias que estão passando por necessidades, privações, momentos de falta do básico, do essencial. Ministra. Eu aproveito para abençoar, Senhor, os governantes. Cada cidade, estado, o nosso país, as Américas, a Europa, a África, a Ásia e a Oceania, os povos não alcançados, as nações, como está escrito em Salmos 2, verso 8, pede-me e eu te darei as nações da terra por herança, e as extremidades por possessão. Em nome de Jesus, nós entregamos os povos, os governantes, nas mãos do Senhor. Vem e sara a terra, para que vidas sejam alcançadas, a fim de que vidas sejam abençoadas, a fim de que vidas sejam transformadas, curadas e livres. Pai, o crente não pode parar. Eu abençoo a todos nós, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A nossa irmã Ivonete, que vinha falando comigo há pouco, cujo esposo caiu, bateu a cabeça, sangrava pelo ouvido, e agora veio a informação de que ele fraturou o crânio. Entra com providência, tem misericórdia, opera, traz a cura, traz o livramento, que não fique sequela. Nós entregamos nas mãos do Senhor, porque cremos que o crente não pode parar. Mesmo assim, a tua filha está aqui. O crente não pode parar. O crente não pode parar. O crente não pode parar, Senhor. Não é a enfermidade que nos vai fazer parar. Não é a prova, não é a luta, não é a crise que nos vai fazer parar. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O crente não pode parar, Senhor. E quem nos ergue
É Jesus. E Jesus está aqui. Jesus está presente. O Espírito Santo é derramado sobre nós. Xererei andarabashuri bikai. Mandarabashurias. Herarabaiasuri bicanteremaiasuri ketionaias. O crente não pode parar, Senhor. Não são as circunstâncias. Não são as aflições. Não são as provas, não são as crises, não são as enfermidades que vão nos fazer parar. Não são. Quem nos separará do amor de Deus? Está escrito na palavra. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o passado, nem o presente. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade. Não é a pandemia que vai nos separar, Senhor. Mesmo que existam crises, mesmo que existam aflições, mesmo que tenhamos aqui muitas pessoas em momentos de angústia, eu sei em quem tenho crido. E eu declaro por fé, vida abundante. Graça, cura, libertação, bênção e vitória em o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós ministramos. É no nome de Jesus que nós cremos. É no nome de Jesus que nós profetizamos que haja um novo tempo. Eu creio, Senhor, que neste propósito, o qual não pode parar, que seguirá até 31 de dezembro, todos os dias, o propósito não pode parar. E neste propósito, que vai continuar, nós vamos receber um milagre. Nós vamos receber a resposta. Nós vamos receber, como Jacó recebeu a sua bênção, nós vamos receber no nome de Jesus. Eu creio. E se você crê, toma posse. Toma posse nessa madrugada. No nome de Jesus. O crente não pode parar. O crente não pode parar. Quem te ergue é Jesus. Não fique curvado. Nesta madrugada, quem te ergue é Jesus. Nesta madrugada, quem te ergue é Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar. Amanhã, 23 horas e 15 minutos, 13º dia do propósito. Cristo vive em mim. Continua o desafio. Amanhã, leitura do capítulo 4 do Evangelho de João. Leia, foto, publica no Instagram, marca, coloca a hashtag e convida 2 pessoas. Sábado tem estudo bíblico, 7h30 da noite. E nós vamos conversar sobre os capítulos da semana. Madrugada de sábado para domingo tem vigília. O crente não pode parar. E nós não vamos parar. Só se o Senhor mandar parar. Ou se formos vencidos por alguma enfermidade, que eu não creio que vá acontecer. Portanto, seguiremos. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Deus te abençoe. Fique com Deus. Toma posse do que é seu. Escutou? Toma posse do que é seu. Crente não pode parar. Durma com a promessa e acorde com o seu milagre. Escutou? Durma com a promessa e acorde com o seu milagre. Que Deus te abençoe.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Estaremos de volta amanhã, às 23h15, se o Senhor assim nos permitir. Oremos uns pelos outros, vocês daí e eu daqui. E eu creio que vitórias nos esperam. Vá dormir declarando isso. O crente, olha, o crente não pode parar.